Olá, pessoal, tudo jóia? Vamos então mais uma videoaula de célula. A gente hoje vai falar sobre os eventos que acontecem entre a terceira e a oitava semana do desenvolvimento embrionário. É um período que a gente chama de organogênese, né? E essa etapa de hoje, essa aula de hoje, a gente vai ver como acontece a formação dos tecidos e órgãos referentes aos folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. Então, deixa eu colocar aqui para compartilhar com vocês. Tá? Mais uma aula aí de muita informação, né? Muitos dados, na verdade, né? Que a gente acaba vendo hoje. E a gente acaba vendo exatamente como esses órgãos e esses tecidos são formados. Peraí. Vamos lá, então. Então, gente, peraí. Começando um pouquinho a falar sobre esses eventos, né, da organogênese. Então, nós temos, então, né, nossa aula de hoje, da terceira ou oitava semana, onde a gente tem esse período embrionário ou organogênese, que a gente vai falar exatamente como cada um desses 3 folhetos embrionários aqui, ele vai dar origem a diferentes tecidos e órgãos específicos. Então, a gente vai começar falando do ectodérmico, depois para o mesodérmico e para o fim para o endodérmico. Vamos ver um pouquinho sobre cada um deles aí. Então, gente, o que acontece? No início da terceira semanazinha do desenvolvimento, o folheto embrionário ectodérmico assume a forma de um disco. Então, reparem aqui, gente, olha, ele fica mesmo um disco. Tá vendo? Mais largo na região cefálica do que na região caudal. Então, o que a gente tem aqui, gente, é exatamente o aparecimento da notocorda e do mesoderma pré-cordal que vai induzir o espessamento da ectoderme, formando a placa neural. Então, gente, esses eventos que a gente vai ver aqui agora são exatamente os eventos iniciais de um processo de neurulação. Então, o que a gente tem? Que os eventos da placa neural vão formar um neuroectoderma e a sua indução representa o primeiro evento da neurulação, tá? Da formação do sistema nervoso. Então, o que a gente tem aqui, ó, tá vendo? É exatamente isso aqui, ó, essa placa neural aqui, ó. Reparem, tá vendo? Nessa região cranial, como ela já começa a se diferenciar. Então, aqui você tem a placa neural, e aqui que a gente vai começar todo o processo de neurulação. Mas para a gente conseguir entender isso, a gente precisa entender como que acontece a regulação molecular dessa indução neuronal. Tá? Então, a primeira coisa que a gente entende é o quê? Que acontece uma regulação positiva de sinalização do fator de crescimento de fibroblastos associada à inibição da atividade dessa proteína aqui, que é aquela proteína morfogenética óssea 4. Essa proteína, ela é responsável pela ventralização do ectoderma e do mesoderma, certo? Uma vez que ela está inibida pela regulação positiva do fator de crescimento de fibroblastos, ela promove a indução da placa neural. Ok? Então, o que a gente tem aqui? Que a sinalização do fator de crescimento de fibroblasto parece levar à ativação de genes que promovem o desenvolvimento neural por mecanismos ainda não completamente elucidados. Mas o que a gente tem é que, enquanto reprime a transcrição dessa proteína aqui, né, que é a proteína morfogenética óssea 4, há um aumento da expressão de cordin e nugin, inibidores da atividade de BMP, tá? Na presença dessa proteína morfogenética óssea 4, que permeia o mesoderma e o ectoderma do embrião na fase da gastrulação, o ectoderma é induzido a formar o epiderme, enquanto o mesoderma forma os mesodermas intermediários e laterais. Então, para a gente ter a indução da placa neural, é preciso que essa proteína aqui, que essa BMP4, ela fique inativa, ok? Então, se o ectoderma for protegido da exposição dessa proteína, ela vai se diferenciar no tecido neural e a secreção dessas moléculas aqui inibitórias de BP e BMP4, que são essas moléculas nugin, cordin e folistatin, que inativa a BMP, fazem com que o mesoderma se transforme em notocorda e mesoderma paraxial.
certo? Que vai fazer a dorsalização do mesoderma. Entretanto, esses indutores neurais induzem apenas os tecidos neurais do prosencéfalo e mesencéfalo. Os demais, a gente precisa de outros fatores, tá? Então, a gente também vai ver que a gente precisa, para ter indução das caudas, da placa neural, né, do rubencéfalo, da medula espinhal, depende de outras proteínas, como essa aqui, ó, WNT3A, e o fator de crescimento de fibroblastos também. Além disso, gente, a gente também precisa da presença do ácido retinóico, que vai ajudar nessa organização eixo crânio-caudal. Lá na frente a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Por enquanto, o que a gente viu nesse processo aqui de regulação molecular é como que induz o tecido neural. Então, para indução do tecido neural, a gente precisa que a secreção dessas moléculas aqui inativem a proteína BMP4, certo? Aí a gente começa a diferenciar o tecido neural, certo? Mas a gente não tem todo o tecido neural formado ainda não. Por quê? Para formar toda a placa neural, todo o sistema que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, a gente precisa ainda dessas duas proteínas solúveis aqui e também do ácido retinóico. Certo? Então, agora a gente começa o processo de neurulação, aqui na terceira semana, tá, gente? A neurulação, então, é o processo pelo qual a placa neural vai formar um tubo neural. Então, a gente vai começar a formar esse processo aqui. Então, a neurulação, ó, é exatamente esse processo aqui, tá? Que a placa neural forma esse tubo neural aqui. Um dos eventos principais, gente, desse processo é o alongamento dessa placa neural aqui e do eixo do corpo pelo fenômeno de um alongamento, tá? Então, repare, gente, que ele está alongando todo o corpo aqui desse embriãozinho. O processo regulado de sinalização tem uma polaridade, tá? E conforme essa placa neural ela é alongada, as suas extremidades laterais vão se elevando para formar essas pregas neurais. Enquanto essa região média aqui forma o suco neural. Então, reparem, gente. Então, você tem esse alongamento do corpo aqui do embrião. A gente tem essa placa neural sendo alongada, aqui em cima, a prega neural, ó, tá vendo? E aqui você tem esse sulco neural sendo formado. Você tem esse processo aqui, como se fosse uma invaginação nesse processo. Daqui a pouco a gente vai ver o que são esses somitos aqui, tá? A formação desses somitos aqui. Muito bem. Gradualmente, essas pregas neurais vão se aproximando uma da outra, aqui nessa linha média. A fusão começa na região cervical, daqui desse quinto somito aqui, e continua, tá vendo, ó, caudamente, formando todo esse tubo neural. Então, reparem, gente, aqui, ó, você não tinha essa formação, você tinha essa placa neural aqui se alongando, certo? Aqui a gente já tem o fechamento, tá vendo? Ó, desse processo aqui, dessa fusão da placa cervical, da região cervical, e ela continua toda a região do crânio até a cauda. Todo o processo de neurulação se completa, o sistema nervoso central passa a ser representado por uma estrutura tubular fechada, com uma porção caudal e estreita, né, que vai ser a nossa medula espinal, e uma porção cefálica mais larga, caracterizada por várias dilatações, que são as vesículas cefálicas. Então, é isso aqui que a gente acaba tendo, certo? Além disso, gente, as placas, desculpa, tá, gente? Além disso, gente, até que a fusão toda seja completa, as extremidades cefálicas e caudais, tá vendo? Do tubo neural se comunicam com a cavidade amniótica pelos neuróspos anterior, né? Que é essa cranal aqui, tá? E a gente também vai ter... Opa, cadê? Pelos anterior, cranial anterior, tá aqui, e a posterior, que era a parte da cauda, desculpa. O fechamento, reparem, gente, como todo o processo de neurulação ficou fechadinho. Vocês estão conseguindo ver? Cada bolinha dessa aqui, ó, são os somitos, que a gente vai ver daqui a pouco, esse processo todo formando. Toda a placa neural foi fechadinha, e aí o fechamento do neuróporo, que é exatamente todos esses poros aqui que ficaram abertos, ele acontece aproximadamente no 25º dia,
tá? Enquanto o neuróporo posterior, que é essezinho aqui, ele vai fechar próximo ao 28º dia. Então, essezinho aqui, ele acaba fechando próximo ao 25º e o de baixo próximo ao 28º. Então, reparem aqui que no final das contas isso aqui vai fechar, tá, gente? Todo esse sistema aqui, ele acaba fechando completamente. Então, a fusão das pregas começa na região cervical e continua cranial e caudalmente. O resultado é o nosso tubo neural. Olha que bacana, gente. Lembrando que tudo fica fechado agora, a única parte que fica aberta é exatamente essa região aqui que vai ficar ligado com um cordão umbilical, para receber nutriente, oxigenação, aquela coisa toda. Agora nós temos um embrião completamente fechadinho. Certo? Além disso, gente, agora a gente precisa entender que a formação das células da crista neural. O que é isso? Conforme as pregas neurais elas vão se elevando, tá vendo aqui, ó, as pregas neurais aqui, ó, elas vão se elevando, as células na borda lateral dessa crista, elas começam a se dissociar até que elas vão fechar. Tá? Então, reparem essa crista neural aqui. Ela estava aberta, tá vendo? Ó, agora elas vão começar a fechar. Em uma população celular, essa crista neural sofrerá uma transição epitélio-mesenquimal à medida que deixar um neuroectoderma por meio de migração e deslocamento ativo. E ele começa a penetrar nesse mesoderma aqui subjacente. Essas células aqui da crista neural, gente, vão formar uma quantidade absurda de órgãos e tecidos, certo? Então, no momento, então, que você tem todas essas pregas neurais aqui fechadas, a gente começa, então, essa população de células, a crista neural, sofrendo uma transição epitélio-mesenquimal, certo? As células da crista neural da região do tronco deixam o neuroectoderma após o fechamento do tubo neural e migram ao longo de duas vias. Uma via dorsal através da derme, tá, gente? E eles vão dar origem aos melanócitos da pele, os folículos pilosos, não está representado aqui nessa figura. E o segundo passo, a segunda via, é uma via ventral, através da metade anterior de cada somito, para se formarem, olha só, observem bem, gente, os gânglios sensoriais, os neurônios simpáticos e entéricos, células de Schwann e células da medula suprarrenal. Então, é exatamente nessa porção do neuroectoderma, na fechamento da placa neural e a formação dessas células da crista neural. Então, vai formar, por um lado, os melanócitos, né, e os folículos pilosos, e com uma via central aqui, ventral, ele vai formar os gânglios sensoriais, os neurônios, células de Schwann e as células da medula suprarrenal. Ok, gente? Então, na região cranial, as células da crista neural também se formam e migram das pregas da crista neural, deixando o tubo neural antes do fechamento. Então, observem bem aqui essa figura mostrando esse percurso migratório, tá vendo? Ó, dessas células da crista neural na região da cabeça. Tá? Então, essas células deixam as cristas das pregas neurais antes de todo o fechamento do tubo neural e migram para formar toda essa estrutura aqui do pescoço. Certo? Então, essas células contribuem para a formação do esqueleto crâniofacial, dos neurônios dos gânglios craniais, das células gliais, de melanócitos e de outros tipos celulares. É tão importante, gente, essas células da crista neural, que elas, durante muito tempo, elas são chamadas do quarto folheto embrionário. Então, nós temos os 3 folhetos embrionários, né? Mesoderma, ectoderma e endoderma. Essas células da crista neural, elas têm tanta importância, elas desenvolvem tantas células e órgãos extremamente importantes do sistema nervoso, que elas podem ser chamadas de quarto folheto embrionário. Beleza, e como que eu... Aqui algumas células, né, que são derivadas da crista neural, olha o tanto, gente, ó. Então, a partir dos derivados da crista neural, da movimentação deles ali, vai formar o tecido conjuntivo de ossos da face do crânio, os gânglios nervosos craniais, células C da glândula tireoide, septo do coração, odontoblastos, derme da face do pescoço, espinais, da cadeia simpática e pré-aórticos, tá vendo, ó? Gânglios parasimpáticos, sistema digestório, medula suprarrenal, células de Schwann, células gliais, as meninges, melanócitos e as células musculares. Só para vocês entenderem, gente, como que o derivado da crista neural, que estava lá no fechamento do tubo neural, como ele se desenvolvendo, se locomovendo, como ele forma tantos tecidos e órgãos
do nosso sistema nervoso, certo? Não só do sistema nervoso, né? Outros tecidos e órgãos também, mas principalmente aqui do nosso sistema nervoso. Beleza. E como que acontece, então, gente, a regulação molecular da indução dessa crista neural? Como que esse processo acontece? Então, vamos lá. A gente precisa entender que para induzir essas células da crista neural, precisa ter uma interação da placa neural e do ectodermo superficial. O que a gente tem, gente? Reparem aqui. A gente precisa de concentrações intermediárias dessa proteína. Elas são encontradas numa região limítrofe, em comparação com a região da placa neural, cujas células estão expostas a níveis muito baixos. Lembra que eu acabei de falar para vocês que para a placa neural se formar, eu preciso de uma concentração baixíssima dessa proteína BMP4, né? Senão eu não consigo formar a região neural. Então pensa comigo, gente. Na região da placa neural, eu tenho baixas concentrações de BMP. Em compensação, nas células do ectoderma superficial, eu tenho altos níveis dessa proteína. Então, para eu formar as células da crista neural, para eu induzir a formação dessas células, é preciso concentrações intermediárias dessa proteína aqui, certo? E quem vai fornecer essas concentrações intermediárias? As proteínas no ginkgordin, tá? Elas regulam essas concentrações agindo como inibidores e ativadores. Então, a partir da expressão dessas proteínas que a gente vai regular se são concentrações intermediárias, elevadas ou baixas. Dependendo de cada uma delas, a gente vai ter a formação dessas cristas neural, tá? Então, ó, as concentrações intermediárias dessa proteína BMP4, junto com as proteínas, o fator de crescimento de fibroblastos e a WNT, elas vão induzir essa outra proteína, que é esse outro fator de transcrição, desculpa, que é o PAX3, e outros fatores de transcrição, que elas especificam a borda da placa neural, tá? Por sua vez, esses fatores de transcrição, eles induzem uma onda de outros fatores de transcrição, que são esses daqui, né, que eles especificam células da crista neural, e esse outro fator de transcrição aqui que promove a migração da crista neural a partir do neuroectoderma. Então, gente, todo o destino do folheto ectodérmico vai depender das concentrações de BMP, dessa proteína morfogenética óssea, tá? Então, altos níveis dessa proteína vão induzir a formação da epiderme, os níveis intermediários, tá, gente? Eles vão agir ali no limite da placa neural e no ectoderma superficial, vão induzir a formação das células da crista neural, e concentrações muito baixinhas promovem a formação do ectoderma. Então, gente, reparem que aqui a gente precisa saber qual concentração que vai formar cada uma dessas moléculas da nossa região do processo, tá? Então, altos níveis, epiderme, níveis intermediários, crista neural, concentrações muito baixas, formação do ectoderma neural, ok? Todos eles envolvidos com proteínas, né, do fator de crescimento de fibroblastos, WNT e dinodincurdin, que vão fazer o processo de sintetizar ou inibir a expressão dessa proteína aqui, BMP, ok? Então, gente, o que acontece? No momento, então, que a gente tem o tubo neural se fechando, dois espessamentos ectodérmicos bilaterais começam a ser formados. Então, nós temos aqui, gente, ó, os placódios óticos, que são esses aqui, olha que bacana, gente, e os placódios do cristalino, que são esses aqui, tá? Com a continuação do desenvolvimento, os placódios óticos, eles começam a invaginar, vão formar as vesículas óticas, que vão estar envolvidos, gente, com estruturas necessárias para audição e para manutenção do equilíbrio. Enquanto isso, os placódios do cristalino começam a aparecer e ele começa a invaginar também, e a partir da quinta semana, ele vai formar os cristalinos dos olhos. Olha que bacana, tá vendo? Olha como é que aqui a gente já começa a ter mais ou menos, né, a estrutura, né, cranial, caudal de um embrião, ainda tem a cauda, né, gente, nesse processo, mas já começa a tomar forma esse esqueleto. Então, a gente já vai começar a ter aqui o placódio do cristalino, o placódio óptico, a gente já tem o embrião todo fechadinho, tem os arcos faríngeos, tá vendo? Já tem a saliência cardíaca, não tem coração ainda, daqui a pouco a gente vai ver como é que ele vai ser formadinho, já tem toda essa ligação com o cordão umbilical, então a gente já tem toda a formação
desse embriãozinho já, né, uma estruturazinha formada. Reparem aqui nos somitos, que são essas bolinhas aqui, tá? Durante um período, a contagem desses somitos, a gente vê o tamanho desse embrião, depois isso a gente não consegue ver mais, mas é muito bacana como ele já começa todo o processo de desenvolvimento, certo? Então, o folheto embrionário ectodérmico, ele dá origem a órgãos e estruturas que mantêm contato com o meio externo, né, gente? É o ectoderma. Então, o que a gente formou aqui nesse processo? Sistema nervoso central, o periférico, o epitélio sensorial do ouvido, do nariz e dos olhos, que são aqueles placódios ali, a epiderme, incluindo o cabelo e as unhas. Olha isso, gente, lá na terceira semaninha até a oitava semana, tá? Além disso, ele dá origem às glândulas subcutâneas, às glândulas mamárias, à hipófise e ao esmalte dos dentes, tá? Então, aqui eu fecho com vocês o que o folheto embrionário ectodérmico dá origem. Todo o processo de regulação, né, todo o processo de formação da crista neural, fechamento do tubo neural, o processo de neurulação e todos os órgãos e tecidos que ele dá origem. Beleza. E se por um acaso, gente, em algum desses processos a gente tem algum defeito? Né? Então a gente fala que os defeitos do tubo neural ocorrem quando não há fechamento do tubo neural, certo? Então a gente tem dois pontos principais, que são esses aqui, ó, a anencefalia e a espinha bífida. A anencefalia acontece quando não consegue se fechar na região cranial e a maior parte do cérebro deixa de se formar. Então a gente tem um anencéfalo. Tá? Quando acontece esses casos aqui, gente, logo no ultrassom já consegue ver, tá? Ele é um defeito letal, não tem jeito, infelizmente. Nesses casos, durante o exame pré-natal, você foi diagnosticado, né, que o indivíduo ali, ele é anencéfalo, essa gestação, ela é interrompida, tá? E, em contrapartida, a gente também tem defeitos no tubo neural, mas o que acontece? Quando o fechamento não ocorre em qualquer outra parte caudamente, tá vendo aqui, ó, a parte da região cervical, a gente tem a espinha bífida. Nesse caso, gente, a gente tem problemas com funções neurológicas, dependendo da gravidade, dependendo do fechamento, né, desse tubo neural aqui, mas a gravidez não é interrompida, tá? E para evitar que a espinha bífida aconteça, até mesmo a anencefalia, já foi visto que é a utilização do ácido fólico. Então, o ideal seria o quê? Que as mulheres se preparassem para engravidar e 3 meses antes da gravidez, ela já tomasse pelo menos 400 microgramas. É muito pouquinho, tá, gente? De ácido fólico diariamente já fosse tomado, e durante a gestação, pelo menos os 3 primeiros meses, para evitar, né, defeitos do tubo neural. O que acontece? Geralmente a mulher descobre uma gravidez quando tem um atraso de menstruação, então ali já vai estar mais ou menos próximo da terceira semana, finalzinho da segunda para terceira semana, e aí, infelizmente, gente, já está exatamente nesse processo aqui de formação do tubo neural. Se a mulher já tem na família casos de crianças com defeitos do tubo neural, a concentração de 400 microgramas de ácido fólico aumenta para 4.000 microgramas ao dia dessa substância. Hoje em dia, gente, nós temos farinhas que são enriquecidas com ácido fólico, exatamente para evitar problemas na população. Então, você pode ver lá que a gente tem farinhas que são enriquecidas, então tem farinha de trigo, tem farinha de milho, que são enriquecidas com ácido fólico, exatamente para essas mulheres já terem essas concentrações de ácido fólico no organismo, para evitar esses defeitos no tubo neural. O ideal é aquilo que eu falei, que as mulheres se preparassem, né, para uma gestação e já começava a tomar esse medicamento antes, mas não é sempre assim que acontece, ok? Beleza, agora a gente sai então do folheto embrionário ectodérmico e a gente vai para o mesodérmico. Então vamos ver quais são os órgãos e tecidos que surgem a partir desse folheto embrionário. Então, as células do folheto mesodérmico formam uma lâmina fina de tecido, já vou mostrar para vocês a figurinha aqui, ó, frouxamente a cada lado da linha média. E o que acontece? Por volta do 17º dia, a gente vai ter a formação do mesoderma paraxial. O que é isso? A gente tem uma placa espessa sendo formada, tá? Mais lateralmente permanece uma camada fina, que é a placa lateral.
Então, o que que a gente tem? Deixa eu colocar aqui a figurinha para vocês. Então, a gente tem aqui, ó, reparem o seguinte, a gente tem o mesoderma, aqui nessa região aqui, ó, toda bonitinha. A notocorda aqui já foi formada, tá vendo? Então, a gente tem o mesoderma aqui, e a gente vai ter a formação desse mesoderma aqui, ó, paraxial, tá vendo? Ó? E o mesoderma, tá vendo aqui, ó, da placa lateral, que é um pouquinho mais fininha. A partir do momento, então, gente, que a gente tem uma camada contínua com esse mesoderma, cobrindo toda essa camada vitelínica aqui, a gente agora tem a formação dessa camada mesodérmica parietal, tá? Que é essa daqui de fora, que é essa parietal aqui, e a gente tem essa camada mesodérmica visceral ou esplâncnica, tá? Então a gente tem essas formações aqui, ok? O mesoderma paraxial, por exemplo, ele começa a se organizar em segmentos chamados de somitômeros, a gente vai falar dos somitos agora, que vão começar a aparecer na região cefálica do embrião, tá? E começa na região cefálica e vai em direção céfalo-caudal. Na região da cabeça, esses somitômeros, eles se formam em associação à segmentação da placa neural em neurômeros. Reparem que é todo o processo de formação do sistema nervoso também, tá, gente? E contribuem para a formação do mesênquima na cabeça. A partir da região occipital, os somitômeros se organizam em somitos caudamente, que são aquelas bolinhas ali. O primeiro par de somitos surge na região occipital do embrião, aproximadamente ali no 20º dia do desenvolvimento, e daí por diante, gente, começam a aparecer 3 pares ao dia. Então, ao final da 5ª semana, tem mais ou menos 44 pares. Então, o que nós temos aqui? Reparem, gente, aqui tem um tubo neural, tá? Que foi fechadinho lá por causa do ectoderma. Aqui a gente tem o mesoderma, tá? Então aqui ó, o ectoderma, ó, o tubo neural foi fechado. Então o que a gente tem aqui? A formação dos somitos. Esses somitos, gente, eles estão diretamente relacionados com toda a parte do sistema nervoso, o processo de neurulação. A partir desses somitos, a gente consegue ver o tamanho, né, daquele embrião. E o que a gente tem? Que há 4 pares de somitos occipitais, 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 8 a 10 coxígeos. O primeiro somito occipital e os últimos 5 a 7 coxígeos desaparecem mais tarde, enquanto esses somitos aqui formam todo o nosso esqueleto axial. Então, é muito bacana agora a gente vendo a formação do nosso esqueleto através desses somitos, ok? E aí, gente, como então, já que eu vou ter, né, esses somitômeros formando somitos para formar mais tarde o meu esqueleto, como que acontece o processo de regulação molecular da formação desses somitos? O que acontece? Inicialmente, gente, esses somitos, eles se formam a partir do mesoderma pré-somítico, né? Ali você tem um monte de células mesodérmicas, que são semelhantes aos fibroblastos. Essas células aqui, gente, mesodérmicas, elas sofrem um processo de epitelização e se dispõem em formato de rosca, tá vendo aqui, ó? Ao redor de um pequeno lúmen, que é essezinho aqui. Todos eles são expressos por um relógio de segmentação e atividade desse regulador aqui, dessa proteína NOC. O que acontece, gente? Ó, vamos lá. Por volta do início da 4ª semana, as células das paredes ventral e medial do somito perdem as suas características epiteliais e formam-se, né, mesenquimais novamente. Eles mudam de posição, cercando o tubo neural e a notocorda. Olha que beleza, gente. Coletivamente, todas essas células vão formar o esclerótomo, que ao final do processo vai se diferenciar em vértebras e nas costelas. Então, é muito bacana isso daqui, tá, gente? Então, olha aqui comigo. Você tem, então, esses somitos, né, que estão ali na parede ventral e medial, né, tudo bonitinho ali, que vão cercar aquele tubo neural e a notocorda. Então, vamos lá. As células vão formar o esclerótomo, que mais tarde vai se diferenciar em vértebras e costelas. Já as células que ficam ali nas bordas dorso-medial e ventrolateral, da região do somito, eles vão formar os precursores das células musculares, que aí a gente chama de dermátomo. Então, nós temos o dermátomo, que vão ser os precursores das células musculares, e o esclerótomo, que vai se diferenciar depois nas vértebras e nas costelas. Isso tudo a partir dos somitos, certo?
Então, cada miótomo e cada dermótomo retém sua inervação a partir do seu segmento original, certo? Então, cada somito, gente, ele vai ter o seu próprio esclerótomo, certo? Então, a cartilagem, o componente ósseo, vai ter o seu próprio miótomo, fornecendo o componente do músculo, e o próprio dermátomo, que vai formar a derme das costas, daquele embriãozinho. Cada miótomo e cada dermátomo também tem seu próprio componente nervoso segmentar. Então, é muito bacana, gente, essa diferenciação somítica. Então, você tem esses somitos, né, que ficam ali ao redor do tubo neural, né? E cada um deles começa o processo de diferenciação. Então, vai diferenciar no seu esclerótomo, miótomo e dermátomo. Então, formando cartilagem, formando musculatura e formando a derme das costas do embrião, certo? E como que acontece esse processo de diferenciação? Então, como que um vai se diferenciar no outro? Então, como que vai resultar, por exemplo, notocorda, tubo neural, epiderme, musculatura? Como que isso acontece, gente? Então, o que a gente tem é que os produtos proteicos solúveis desses genes aqui, Nogin, e esse daqui, ó, SHH, são produzidos pela notocorda, pelo assoalho do tubo neural. Eles induzem a porção ventromedial do somito a se tornar um esclerótomo. Então, quando você tem a expressão desses genes aqui, você tem a porção ventromedial do somito para se diferenciar no esclerótomo. Uma vez que essas células são induzidas, elas expressam esse fator de transcrição aqui, o PAX1, que ativa uma cascata de genes indutores de cartilagem e de osso para a formação vertebral. Então, olha que bacana, gente. Então, a gente começa aqui com esse esclerótomo, através desses genes de proteínas solúveis aqui, tá? Uma vez esse esclerótomo sendo formado, eles induzem a expressão de PAX1, que é um fator de transcrição, que vai induzir a formação da cartilagem e do osso. Em contrapartida, o mesoderma intermediário, que vai conectar o mesoderma paraxial e lateral, vão se diferenciar também em estruturas urogenitais. Então, o que a gente tem aqui, gente? A gente tem agora que aquele mesoderma intermediário vai começar a formar agora os nefrótomos, tá? Então, na região cervical e torácica, ele vai dar origem a segmentos no futuro, que são os nefrótomos. E quanto mais para baixo, mais próximo da cauda, a gente tem um cordão nefrogênico. Aqui já começam as nossas unidades excretórias do sistema urinário. E as gônadas se desenvolvem a partir desse mesoderma intermediário, parcialmente segmentado. Então, esse mesoderma intermediário aqui, gente, a função dele é formar os futuros nefrótomos, né, que vai formar esse cordão nefrogênico, que são nossas unidades excretórias do sistema urinário e das gônadas. Em contrapartida, a gente também tem o mesoderma lateral. O mesoderma lateral, gente, ele se divide nas camadas parietal somática e visceral esplâncnica. Lembra que a gente tem essa camada aqui, ó, parietal, que éessazinha aqui de cima, e a esplâncnica, que é essa aqui mais de baixo. O que acontece, gente? O mesoderma da camada parietal, junto com o ectoderma, forma as pregas da parede corporal lateral, que junto com as dobraduras da cabeça e da cauda, vão fechar a parede corporal ventral. Então, gente, esse mesoderma da camada parietal, tá? Esse pedacinho aqui, ele fecha a parede corporal ventral. Então, é isso que a gente vê o fechamento aqui. Já isso aqui é a camada parietal, tá vendo? Ó? Né? A camada parietal vai fechar. A camada parietal do mesoderma dá origem, então, à derme da pele, na parede corporal e nos membros, aos ossos e ao tecido conjuntivo, tá, gente? Dos membros ao externo. Então, olha que bacana. Essa camada parietal aqui que tá fechando, formando, né, fechando o corpo desse embrião, ele vai dar origem à derme, aos ossos e ao tecido conjuntivo dos membros ao externo. Além disso, gente, o esclerótomo e as células precursoras musculares que migram para essa camada parietal aqui formam as cartilagens costais, os músculos dos membros e a maior parte dos músculos da parede muscular. Ok? Além disso, gente, a gente também tem a camada visceral.
certo? Junto com o endoderma embrionário, eles formam a parede do tubo intestinal. Então, as células mesodérmicas da camada parietal, eles formam as membranas mesoteliais ou as membranas serosas que revestem, a camada peritoneal, pleural e pericárdica e secretam fluidos serosos. Certo? Então, gente, são as células mesodérmicas da camada visceral que vão formar uma membrana serosa fina ao redor de cada órgão. Então, isso daqui, a gente, é mostrando para vocês a formação de tecidos e órgãos oriundos do folheto mesodérmico. Além, gente, da formação, então, desses nefrótomos, né, de tecido epitelial, das serosas, né, dessas membranas serosas, a gente também tem a formação dos vasos sanguíneos, tá, gente? Então, os vasos sanguíneos, as células sanguíneas, elas também surgem desse folheto embrionário aqui, que é do mesoderma. Então, o que a gente tem? Os vasos sanguíneos, eles se formam de duas maneiras, por vasculogênese, tá? Por meio do qual os vasos surgem de ilhotas sanguíneas, e a gente também tem a angiogênese, que é a ramificação desses vasos que já existem. Então, como que acontece aqui esse processo, gente? Inicialmente, o que a gente tem é que as primeiras ilhotas sanguíneas, tá vendo aqui, ó, essas primeiras ilhotas sanguíneas aqui, eles aparecem no mesoderma, que cerca a parede vitelínica, na terceira semana do desenvolvimento. E um pouco depois, no mesoderma lateral e depois em outras regiões. Tá? Essas ilhotas surgem das células mesodérmicas, que são introduzidas a originar os hemangioblastos. Tá? Então, estão aqui, ó, os hemangioblastos. Um precursor comum para a formação desses vasos aqui e das células sanguíneas. Embora, gente, as primeiras células sanguíneas surjam nas ilhotas sanguíneas, tá? Na parede vitelínica ali, as células-tronco hematopoética definitiva são derivadas do mesoderma que circunda a aorta. O que acontece, gente? Essas células, elas colonizam, essas células-tronco hematopoética, no início, elas colonizam o fígado. Então, o fígado no embrião, gente, até o 7º mês de gestação, é o fígado que é o órgão hematopoético do embrião. Tá? A partir do 7º mês de gestação, então, essas células-tronco, elas migram para a medula óssea, e aí por diante a medula óssea que tem as células-tronco responsáveis pela formação dos vasos sanguíneos. E como que acontece a regulação molecular da formação desses vasos? O que a gente tem é o seguinte, gente, que o fator de crescimento de fibroblastos, tá vendo? Ele vai estar diretamente envolvido, induzindo o desenvolvimento das ilhotas sanguíneas a partir de células mesodérmicas competentes, tá? Eles são direcionados a formar células e vasos sanguíneos pelo fator de crescimento endotelial. Então, a gente tem aqui, ó, essas siglas aqui, ó, fator de crescimento endotelial, que foram estimulados pelo fator de crescimento de fibroblastos, que é secretado pelas células mesodérmicas próximas. O sinal para expressar esse fator de crescimento pode envolver diversos genes, tá, gente? E os hemangioblastos, no centro das ilhotas sanguíneas, eles formam as células-tronco hematopoéticas, que são as precursoras de todas as células sanguíneas. Enquanto os hemangioblastos, que ficam periféricos, eles vão se diferenciar nos angioblastos, que são os precursores dos vasos sanguíneos. Esses angioblastos, eles vão se proliferando e, eventualmente, vão induzir novas células endoteliais, tá, gente? Que vai formar todo esse processo de ramificação dos vasos existentes. Então, ó, durante todo o processo da vasculogênese, esse fator de crescimento de fibroblastos se liga ao seu receptor em subpopulações de células mesodérmicas e as induz a se tornarem os hemangioblastos. Então, sob influência do fator de crescimento endotelial vascular, agindo por intermédio de dois diferentes receptores,
essas células se tornam endoteliais e coalescem formando os vasos sanguíneos. Olha que bacana. Além disso, a gente também tem a angiogênese, que é a formação de novos vasos a partir dos já existentes. Ela também é regulada por esse fator de crescimento endotelial, que estimula a proliferação das células endoteliais, no ponto em que novos vasos brotarão de vasos pré-existentes. E todo o processo de modelamento da vasculatura são regulados também por outros componentes, como o fator de crescimento derivado de plaquetas, tá, gente? E dessa proteína aqui, o fator de crescimento de fibroblastos beta. Todos eles também estão envolvidos com o processo de vasculogênese e da angiogênese. E aí, gente, vale muito a pena a gente conversar, por quê? Porque então a formação dos vasos sanguíneos e de toda a ramificação dos vasos, ele acontece através do desenvolvimento, através do mesoderma, ok? E a gente fala um pouquinho dos hemangiomas capilares, que são coleções anormalmente densas de vasos sanguíneos, são comuns nos recém-nascidos, tá? Geralmente a gente tem lesões faciais, que podem ser locais ou difusas. Essas difusas causam mais complicações secundárias, tá vendo aqui, ó, gente? Ulcerações, fibrose, obstruções de algumas vias respiratórias. E também já foi visto, algumas são pequenininhas, tá vendo? Algumas ficam por dentro, principalmente aqui da região do rosto, da boca, tá? E o fator de crescimento semelhante à insulina 2 é altamente expresso nessas lesões e pode ser um fator promotor de crescimento anormal desses vasos, ok? Beleza. Agora, gente, então a gente já viu órgãos e tecidos formados do folheto ectodérmico, a gente já viu do mesodérmico e agora a gente finaliza falando do endodérmico. Quando a gente fala do principal sistema orgânico derivado do sistema endodérmico, a gente fala do sistema digestório, tá? Então, o sistema digestório, ele é o principal sistema orgânico derivado desse folheto endodérmico, o qual vai recobrir toda a superfície ventral do embrião e vai formar o teto aqui, ó, da vesícula vitelínica. Como resultado do crescimento cefalocaudal e do fechamento das dobraduras, tá vendo? Ó, vai ter uma porção maior do folheto embrionário endodérmico, vai ser incorporado continuamente no corpo do embrião para formar esse tubo intestinal. Então, a gente vai ter aqui, ó, a formação do intestino anterior, a formação do intestino posterior aqui, ó. Aqui é a cavidade pericárdica, aqui é a cavidade, ó, do tubo cardíaco. Tá vendo? Então, a gente tem ó, o alantoide, o pedúnculo embrionário, onde vai ligar o cordão umbilical. Então, a gente tem todos esses processos aqui acontecendo, certo? Então, nós temos, então, a formação do intestino anterior, intestino médio e o intestino posterior. O que a gente tem aqui, gente? Como resultado do crescimento cefalocaudal e do fechamento das dobraduras, a gente vai ter toda essa parte do intestino sendo formada. O intestino vai ser dividido nessas três regiões, anterior, médio e posterior. Aqui, desculpa. Aqui, ó, o intestino posterior, o anterior e o médio, né? Não está representado, mas fica aqui próximo a esse pedacinho aqui. O intestino médio se comunica com a vesícula vitelínica por intermédio de um pedúnculo largo, que é o ducto vitelínico, que é a nossa vesícula vitelínica, tá, gente? Que é exatamente esse processo aqui. Em sua porção cefálica, então a gente vai começar aqui, ó, do intestino anterior, que é a região cefálica e a caudal, tá, gente? Ó, em sua porção cefálica, o intestino anterior é ligado a uma membrana chamada membrana orofaríngea, que vai separar o estomodeu, que é a cavidade oral primitiva da faringe, tá? E lá por volta da 4ª semana, essa membrana orofaríngea ela se rompe, estabelecendo uma conexão aberta entre a cavidade oral e o intestino primitivo. Então a gente tem exatamente aqui, ó, esse processo, essa membrana orofaríngea. Tá vendo aqui, ó, remanescente dessa membrana orofaríngea aqui, que vai ter a ligação, tá? E outro resultado importante do crescimento cefalocaudal, do dobramento lateral, é a incorporação parcial do alantoide. Tá vendo aqui, ó, rapidinho? O alantoide tá aqui, ó, pra vocês verem aqui, tá? Que vai ser, nesse caso, ó, o intestino posterior. Então, o anterior é a região, é a membrana orofaríngea, que vai comunicar toda essa região, né, a cavidade oral primitiva,
o intestino primitivo, e a gente também vai ter aqui, ó, do intestino posterior, tá, gente? Toda a formação desse dobramento da cloaca sendo formada, tá? Então, a gente tem aqui, ó, que lá por volta do intestino posterior, ele também termina temporariamente em uma estrutura chamada de membrana cloacal, tá? Que separa a porção superior do canal anal da porção inferior, que é chamado de proctodeu. Tá, gente? Então, ó, por volta da 5ª semana, o ducto da vesícula vitelínica, o alantoide e os vasos umbilicais estão restritos à região umbilical. É muito bacana, tá vendo? Então, agora a gente já tem aqui, ó, toda a região do estomodeu, que é essa região aqui da primitivo, né, região oral primitiva, então toda essa região aqui que vem do intestino anterior, a gente tem o proctodeu, que é essa região aqui ligada, próxima aqui da cloaca, que é exatamente essa região do intestino posterior que foi formada, né, então a gente tem todos esses passos todos aqui, ó. Então a gente já tem essas bolsas faríngeas, esôfago, essa saliência cardíaca, repara que a gente ainda não tem um coraçãozinho, bexiga urinária, membrana cloacal, tá? E o que acontece, gente? Com relação a esse folheto embrionário endodérmico, a gente tem que forma inicialmente o revestimento epitelial do intestino primitivo, as porções intraembrionárias do alantoide e do ducto vitelínico, com a continuação do endoderma. Ele vai dar origem a quê, gente? Ao revestimento epitelial do sistema respiratório, ao parênquima da tireoide, das paratireoides, do fígado e do pâncreas, ao estroma reticular das tonsilas e ao timo, ao revestimento epitelial da bexiga urinária e da uretra, ao revestimento epitelial da cavidade do tímpano e a tuba auditiva. Então, esses daqui que são os órgãos e tecidos formados a partir do desenvolvimento embrionário endodérmico, certo? E como é que fica a aparência do embrião durante o 2º mês, que é exatamente nesse período da 3ª até a 8ª semana de desenvolvimento embrionário? Então, no final da 4ª semana, gente, ó, quando o embrião tem aproximadamente 28 somitos ali, as principais características são os somitos e os arcos faríngeos, né? Durante o 2º mês, a aparência externa do embrião se altera por aumento do tamanho da cabeça e pela formação dos membros, fácea, orelhas, nariz e olhos. No início da 5ª semaninha lá, os membros anteriores e posteriores aparecem como brotos em formato de remo. Ainda não tem a mãozinha, são brotinhos. Eu vou mostrar para vocês a figurinha ali. Logo depois, gente, vão aparecer quatro sulcos radiais, que separam 5 áreas levemente mais espessas na região distal dos brotos, já dando iniciozinho ali aos dedinhos daquela criança. Tá? Então, olha, gente. Que gracinha, tá vendo? No embrião humano, aqui, gente, é o comprimento crânio-caudal de 9,8 milímetros. Esse comprimento crânio-caudal aqui, ele é sempre expresso em milímetros, e ele, a gente mede ele da vértice do crânio até esse ponto médio aqui das nádegas. Então, isso aqui numa ultrassom você consegue medir, e aí a gente estima o tamanho do bebezinho, né? A idade do embrião no início a gente expressava nos somitos, né? Que de acordo com as semanas ele ia multiplicando, então a gente ia nesses somitos aqui. Só que a partir de um determinado momento, a contagem vai ficando cada vez mais difícil, a partir do 2º mês ali. Então, para calcular a idade do embrião, a gente faz esse cálculo, expressa em milímetros, então com ultrassom você consegue medir aqui, ó, crânio caudal, esse comprimento, e aí você consegue dizer qual que é a idade desse bebezinho, tá? É muito bacana a gente conseguir medir isso aí. Então, tem ó, as velocidades coriônicas, já tem a placa coriônica aqui, o âmnion, que vai ajudar nesse processo de nutrição, a vesícula vitelínica, já tem um cordão umbilical, tá vendo? Ó, os remozinhos aqui, os brotos, já foram formados, ainda não tem a mãozinha, né? Só tem os brotos que foram formados ali, certo? Então, depois esses sulcos ficam como os raios, né, que ficam aparecendo, tá vendo? Depois vai dando os raios, é porque aqui, ó, começa a aparecer já um pouquinho desses raios, que depois vai se desenvolver nos dedinhos daquela criança, tá? Então, gente, o que acontece? A maioria dos sistemas orgânicos se formam entre essa 3ª e 8ª semana, nem sempre nesse período, gente, a mulher sabe que ela tá grávida, e são eventos críticos, é um período crítico, porque acontecem tantos eventos, né, da embriogênese acontecendo,
as células-tronco estabelecendo sistemas e órgãos, interações, e infelizmente isso tudo é sensível a fatores genéticos e ambientais. Então, gente, infelizmente, é exatamente nesse período, entre a terceira e a oitava semana, que é quando a maioria dos defeitos congênitos estruturais ela é induzida. E aí, o ideal, gente, é que essa mãe já estivesse preparada, porque problemas de etilismo, de medicamento, falta de alguns medicamentos podem induzir a graves problemas naqueles indivíduos, né? Então, pode ter problemas no processo de neurulação, no processo da formação do sistema digestório, na formação do corpo daquele embriãozinho, né? Então, defeitos na parede corporal ventral podem acontecer nesse período. Então, gente, os defeitos na parede corporal ventral, eles podem acontecer no tórax, no abdômen, na pelve, certo? Então, a gente tem aqui, ó, quando envolve o coração, que é a ectopia cordis. Quando acontece a ectopia corde, gente, ocorre quando a dobradura da parede corporal lateral não consegue fechar, tá vendo? A linha média na região torácica, fazendo com que o coração permaneça, tá vendo aqui, ó, do lado de fora da cavidade corporal. A gente também tem problemas nas vísceras abdominais, que é a gastrosquise. A gastrosquise, ela ocorre quando não há fechamento, tá vendo aqui, ó, da parede corporal na região abdominal. Com o resultado, gente, essas alças abdominais aqui, essas alças intestinais, elas formam uma hérnia na cavidade amniótica, né? A incidência, infelizmente, aumenta cada vez mais, essas gastroquise, tá? E também pode ter defeitos dos órgãos urogenitais, que é a estrofia da bexiga ou cloacal. Nesse caso aqui, gente, acontece no fechamento anormal dessa parede corporal aqui, né, na região pélvica. A estrofia da bexiga representa o defeito de fechamento menos grave, né, que é somente quando a bexiga fica exposta. Em homens, o pênis também pode acabar ficando exposto ali, tá? E a gente também tem esse defeito aqui, ó, que é onfalocele. Na verdade, ela não surge de uma falha no fechamento da parede corporal, certo? Ela ocorre quando porções do tubo do intestino médio, que normalmente começa a fazer uma hérnia para o cordão umbilical, ele não consegue retornar para a cavidade corporal, então ele fica do lado de fora. Tá vendo? Então, na verdade, não é um problema na parede corporal ventral, mas é porque quando esse intestino médio aqui, ele vai herniando para formar o cordão umbilical ali, ele não retorna para a cavidade corporal. Tá vendo aqui? Ó, ele tem que retornar e ele não consegue voltar. Então, daria esse problema aqui da onfalocele. Onfalocele, isso. O que acontece, gente? Aqui eu encerro com vocês, então, essa nossa aula da terceira ou oitava semana de desenvolvimento embrionário, mostrando para vocês, então, todos os órgãos e tecidos formados através dos folhetos embriodários, mesoderme, ectoderme e endoderme, mostrando que a partir então dessa terceira ou oitava semana, como está o corpo desse embrião. Nesse período aqui, geralmente a mulher já está descobrindo que está grávida, a gente já consegue medir o tamanho e a idade gestacional desse embriãozinho. Praticamente todos os órgãos, células-tronco, já começaram o processo de desenvolvimento, e a partir do nosso próximo encontro, a gente estuda então a 9ª semana até o nascimento desse bebê. A gente vai falar do período fetal. Até então a gente falava do desenvolvimento embrionário, agora é do período fetal. Tá? Então a gente se encontra na nossa próxima aula, na nossa próxima videoaula, e qualquer dúvida referente a essas semanas aqui, a gente se encontra para discutir no nosso próximo encontro, ok? Fiquem com Deus, até mais, gente!